Seja bem-vindo à Escola Sabatina. Participe, envolva-se. Deus quer derramar inúmeras bênçãos em sua vida. Um homem e uma mulher da tribo de Levi casaram. A mulher ficou grávida e deu à luz um filho. Ela viu que o menino era muito bonito e então o escondeu durante 3 meses. Como não podia escondê-lo por mais tempo, ela pegou uma cesta de junco, tapou os buracos com betume e piche, pôs nela o menino e deixou a cesta entre os juncos na beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para ver o que ia acontecer com ele. A filha do rei do Egito foi até o rio e estava tomando banho, enquanto as suas empregadas passeavam ali pela margem. De repente, ela viu a cesta no meio da moita de juncos e mandou que uma de suas escravas fosse buscá-la. A princesa abriu a cesta e viu um bebê chorando. Ela ficou com muita pena dele e disse: "Este é um menino israelita." Então a irmã da criança perguntou à princesa: "Quer que eu vá chamar uma mulher israelita para amamentar a criança para a senhora?" Sim, vá. Serás a glória do Egito, meu filho. Poderoso em palavras e atos. Reis se curvarão ante ti. Teu nome viverá quando as pirâmides forem pó. E, porque te tirei das águas, serás chamado Moisés. 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 Assim, o menino israelita cresceu como um egípcio, mas o seu coração jamais apartara do seu povo. Enquanto vivia uma vida digna de príncipe, o seu povo sofria nas mãos de seus pais adotivos lá fora. Não porás mordaça ao boi que debulha o trigo, para fazer palha para os tijolos do Egito. Não pouparás os braços que espalham os grãos pelo vento para separar o joio do trigo. Trigo levado às costas de incontáveis escravos, das barcaças carregadas do Nilo até suas praias, em marcha constante sob os olhos do açoite e voltam constantemente para buscar mais. Uma colheita de grãos de ouro, grãos poupados para alimentar os senhores e os rebotalhos para alimentar os escravos. E a palha para fazer os tijolos, carregados sobre os ombros arcados das mulheres pelo infindável vale do trabalho e da agonia. Légua após légua, um inferno de corpos enlameados onde pés forçam a mistura de palha e argila para os tijolos do faraó. E por toda parte o látigo dos feitores pronto a cair sobre o lombo dos fatigados. Lâminas cortando palha. Enxadas cavando argila. Um ciclo sem fim de uma tarefa penosa e ininterrupta. Dos pés que amassam o barro e das mãos que moldam os tijolos, surgem jorros de lama a humilde semente que frutificará em belas cidades. Dia após dia, ano após ano e século após século. Cativeiros sem descanso, labor sem recompensa. Estes são os filhos da miséria, os aflitos, os desesperançados, os oprimidos. E ele foi ter com seus irmãos e viu seu pesado fardo. Mas, para a vida de Moisés, Deus tinha outros planos. E aconteceu depois de muitos desses dias
morrendo o rei do Egito, que os filhos de Israel suspiraram por causa da servidão e clamaram. E o seu clamor subiu a Deus por causa da sua servidão. E ouviu Deus o seu gemido, e lembrou-se Deus do seu concerto com Abraão, com Isaque e com Jacó. E atentou Deus para os filhos de Israel, e conheceu-os Deus. Êxodo capítulo 2, versos 23 a 25. Era vindo o tempo para o livramento de Israel. Mas o propósito de Deus devia cumprir-se de maneira a lançar o desdém sobre o orgulho humano. O libertador devia ir como um humilde pastor, apenas com uma vara na mão. Deus, porém, faria daquela vara o símbolo de seu poder. Guiando seus rebanhos um dia perto de Horebe, o monte de Deus, Moisés viu uma sarça em chamas, estando ramos, folhagem e tronco tudo a arder, não parecendo todavia consumir-se. Aproximou-se para ver a maravilhosa cena, quando uma voz da labareda o chamou pelo nome. Com lábios trêmulos, Moisés, eu estou aqui. Advertiu-se-lhe que não se aproximasse irreverentemente. Tira os teus sapatos de teus pés, porque o lugar em que tu estás é terra santa. Eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Era aquele que, como o anjo do concerto, se revelara aos pais nos séculos passados. E Moisés encobriu seu rosto, porque temeu olhar para Deus. Tenho visto atentamente a aflição do meu povo, que está no Egito, e tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores, porque conheci as suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel. Vem agora, pois, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. Admirado e aterrorizado com a ordem, Moisés recuou, dizendo: Quem sou eu? Mas quem sou eu? Vá a Faraó e tire do Egito os filhos de Israel? A resposta foi: Certamente eu serei contigo. Isto te será por sinal de que te enviei. Quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Moisés pensou nas dificuldades que seriam encontradas, na cegueira, ignorância e incredulidade de seu povo, muitos dos quais estavam quase destituídos do conhecimento de Deus. Eis que quando vier os filhos de Israel, disse ele, e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou a vós, e eles me disserem, qual é o seu nome? Que lhes direi? A resposta foi, eu sou o que sou. Assim dirás aos filhos de Israel, eu sou, me enviou a vós. Moisés viu diante de si dificuldades que pareciam insuperáveis. Que prova poderia ele dar a seu povo de que Deus, na verdade, o enviara? Eis que me não crerão, disse ele, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Provas que apelavam aos seus sentidos foram-lhe então dadas. Foi-lhe dito que atirasse sua vara ao chão. Fazendo ele, tornou-se em cobra. E Moisés fugiu dela. Recebeu ordem de apanhá-la, e em sua mão se tornou em vara. Foi-lhe mandado pôr a mão no seio. Obedeceu, e tirando-a, eis que sua mão estava leprosa, branca como a neve, dizendo-se-lhe que de novo a pusesse no seio. Viu, ao retirá-la, que se tornara como a outra. Por estes sinais, o Senhor assegurou a Moisés que seu povo, bem como Faraó, convencer-se-iam de que um ser mais poderoso do que o rei do Egito se manifestava entre eles. Moisés, então, obedeceu ao Senhor e foi conversar com o Faraó. Mas o rei estava muito relutante, e depois de muitas pragas mandadas pelo Senhor em cima do Egito, a mais cruel aconteceu. Não há cura mágica, nem encantamentos a usar. Ele é o primogênito do faraó. De nada serve a nossa ciência nessa praga. À meia-noite, havia grande clamor no Egito, porque não havia casa em que não houvesse um morto. Todo primogênito na terra, desde o primogênito de Faraó, que se sentava em seu trono, até o primogênito do cativo, que estava no cárcere,
e todos os primogênitos dos animais haviam sido feridos pelo destruidor. Por todo o vasto reino do Egito, o orgulho de cada casa fora derribado. Os gritos e prantos dos que lamentavam enchiam o ar. Rei e cortesãos, com o rosto lívido e membros a tremerem, ficaram estarrecidos ante o horror que a todos dominava. Faraó lembrou-se de como certa vez exclamara: Quem é o Senhor, cuja voz eu ouvirei, para deixar ir Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir Israel. Agora, estando aquele seu orgulho, que afrontava aos céus, humilhado até ao pó, chamou a Moisés e Arão de noite e disse: Levantai-vos, saí do meio do meu povo, tanto vós como os filhos de Israel, e ide, servi ao Senhor, como tendes dito. Levai convosco as vossas ovelhas e as vossas vacas, como tendes dito, e ide, e abençoai-me também a mim. Os conselheiros do rei igualmente e o povo rogavam aos israelitas que partissem, apressando-se para lançá-los da terra, porque diziam: Todos seremos mortos. Finalmente, o povo de Deus foi liberto. Depois de uma longa caminhada, se acamparam ao redor do Monte Sinai. Foi ali que Moisés recebeu os 10 mandamentos da mão de Deus. Eu sou. Eu sou. Eu sou o Senhor teu Deus. Não terás outros deuses em oposição a mim. Não farás para ti nenhuma imagem esculpida. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Guardarás o 7º dia como sagrado. Honrarás teu pai e tua mãe. Não matarás. Não cometerás adultério. Não furtarás. Não levantarás falso testemunho contra o teu próximo. Não cobiçarás o que pertence ao teu próximo. Escrito pelo dedo de Deus. Ide e levai ao teu povo que se corrompeu. Após o êxodo, os filhos de Israel receberam a aliança no Sinai, concedida no contexto de redenção da escravidão, e contendo as provisões sacrificais de Deus para a expiação e perdão dos pecados. Portanto, essa aliança, como todas as outras, era a aliança da graça estendida ao povo. Ela reiterava, em muitos aspectos, as principais êxtases da aliança com Abraão. Primeiro, relacionamento especial de Deus com seu povo. Segundo, eles seriam uma grande nação. Terceiro, era necessário obediência.
Observe a ordem. O Senhor primeiramente salva Israel, e então lhes dá sua lei para aguardarem. A mesma ordem se dá no caso do Evangelho. Cristo primeiramente nos salva do pecado, e então vive sua lei dentro de nós. Até a próxima.